Olá, Ifianos, tudo bem? Eu sou a Maria Carolina, aluna do terceiro ano de Informática aqui do IFSP Campus Guarulhos, e eu sou monitora na matéria de banco de dados. O nosso vídeo de hoje é sobre como criar um banco de dados. Bora entender? Então, para a gente criar o nosso banco de dados, a gente precisa primeiro preparar o nosso ambiente. E se você ainda não sabe, tem um vídeo aqui no canal que explica direitinho como baixar, instalar e ativar os programas que a gente vai precisar. Então, já ativa o seu MySQL, abre o seu Workbench e bora começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como se localizar aqui no Workbench, certo? Aqui eu tinha um teste. Enfim, aqui a gente tem esse primeiro quadrado, que a gente pode deixar ele maior aqui, né? Ó, se vocês virem aqui no cantinho esquerdo, eles vão ter algumas opções de layouts. Eu recomendo que vocês deixem desativado esse último aqui, ó. Porque aí fica essa primeira tela maior. E aqui tem basicamente tudo que a gente precisa. Essa primeira tela aqui, ela é a parte principal do Workbench. Ela é a mais importante porque é onde a gente vai escrever os códigos do nosso banco. Então, não sei se vocês chegaram a ver, mas quando eu abri, tava um comando aqui que eu usei de teste. Então, aqui é onde a gente escreve tudo e as linhas do lado dele, elas são contadas, certo? E, enfim, basicamente essa primeira parte aqui é a mais importante. Em cima dela, a gente tem vários botões, mas os principais que a gente vai usar são esses dois raiozinhos, sabe? O primeiro, ele vai executar todo o código que tá selecionado, certo? Tipo assim, se você escreveu 5 códigos e você não selecionou nada, ele vai rodar o código inteiro. Agora, se você selecionou, tipo, você tem 5 linhas de código, você selecionou 3 delas com o cursor do mouse, tipo, tem uma linha assim, uma linha assim, uma linha assim. E se você selecionou, tipo, só as duas últimas, por exemplo, ele vai rodar só as duas últimas, nesse primeiro raiozinho. O segundo raiozinho, ele não é muito utilizado, mas ele vai executar a linha em que o seu cursor do mouse está posicionado. Então, tipo, aqui ele executaria a linha 2. Aqui ele executaria a linha 3, e por aí vai. Enfim. Mas o que é o retângulozinho menor que aparece aqui embaixo, certo? Ele é onde a gente vai saber se o nosso código ele rodou certinho ou não. Então, caso dê algum erro, ele vai ser mostrado aqui embaixo. Quando a gente escrever o código, vai ser um pouquinho mais fácil. E, por fim, aqui a barra lateral da esquerda, se a gente clicar aqui, ó, em esquemas, a gente vai poder ver os nossos bancos de dados. Tipo, aqui, no caso, não tem nenhum, mas quando a gente tiver, ele vai aparecer aqui do lado. Então, enfim, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre a interface do nosso programa, vamos dar início no nosso banco de dados. E, como eu falei, a gente vai digitar os comandos nesse retângulo central. E tudo começa com a criação do nosso banco, né? Tipo, a gente precisa criar o espaço nosso banco de dados. Então, para isso a gente vai usar o comando create, deixa eu tirar o meu mouse daqui, create database, assim, e a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados, certo? Que aqui no meu caso vai ser BD Hospital, certo? É muito importante que a gente sempre finalize os nossos comandos com ponto e vírgula, certo? E aí, a gente vai poder, por exemplo, rodar. Vou usar o que tem, o raiozinho que tem o cursor, sabe? Segundo raiozinho. Mas vocês podem usar o primeiro também, nesse caso, porque só tem uma linha, então ele só vai rodar ela. Ou vocês também podem selecionar e rodar só essa parte. É muito importante essa parte de rodar o código, só a parte que estiver selecionada, porque dá pra gente saber exatamente no nosso código em que parte que não tá dando certo, sabe? Então é muito legal. Então, rodando aqui, certo? Ó, vocês podem ver que aqui embaixo apareceu um tiquezinho certo. Então, quer dizer que o comando tá certinho e o banco de dados foi criado. Então, se eu atualizar aqui, ó, nessa bolinha, o negócio de esquemas, posso ver que aqui já apareceu BD Hospital. E aqui eles mostram as tabelas e afins. No caso, a gente ainda não tem uma tabela. Para
a gente conseguir mexer nesse banco de dados, a gente precisa que o computador ele entenda que a gente vai estar mexendo nesse banco de dados daqui pra frente. Porque aqui no caso, no meu computador só tem um, mas daqui pra frente vão existir vários. Então, o nosso próximo comando essencial é o use database não, só use, e o nome do seu banco de dados, certo? Então, no meu caso aqui, BD Hospital, ponto e vírgula. Certo? A gente vai rodar também rodou aqui tranquilinho. Então, agora, ó, vocês podem ver que aqui, ele já sabe que a gente está usando o banco de dados do hospital, né? Então, para a gente rodar as nossas primeiras linhas de código, a gente precisa definir as nossas tabelas, certo? Então, tá tudo certinho. E para criar a tabela, ela é bem tranquilo. A gente vai criar vai usar o comando create table e o nome da tabela e abrir um parênteses, para que tudo que tiver dentro desse parênteses possam ser as colunas da nossa tabela. Então, por exemplo, a primeira tabela que eu quero criar é a tabela de departamento. E eu vou chamar ela de débito, certo? Então, create table débito. E vou abrir e fechar parênteses. No fechamento do parênteses, depois que você fechar o parênteses, tem o ponto e vírgula. Aqui dentro dele, a gente não vai usar o ponto e vírgula, no caso, né? A gente vai usar outra pontuação. Então, aqui vocês podem ver que tem um xizinho no canto, porque como não tem nada dentro da tabela, ela tá dando erro. Tudo que a gente escrever entre esses parênteses vão ser as nossas colunas, certo? Então, nelas, a gente tem alguns tipos, certo? De células, tipos de dados, certo? E a gente tem algumas regras, vamos dizer assim, né? Algumas condições. Então, vocês já devem conhecer a chave primária, a chave estrangeira, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui na minha tabela de departamento vai ser o código do departamento. Então, eu vou escrever o nome da minha coluna, perdão. Vou dar um espaço e vou colocar aqui, nesse caso, o tipo dela. Eu quero que ela seja o tipo char, certo? O que é o char? Ele é um texto que tem um comprimento fixo. Então, tipo, se eu definir aqui 3, por exemplo, char 3, o meu código de departamento vai ter 3 caracteres. Se ele tiver 2, ele vai automaticamente preencher com 0, sabe? Então, essa memória vai ser ocupada. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar char 3, para que o meu código de departamento tenha 3 dígitos. E essa vai ser minha chave primária. Então, eu vou escrever aqui primary key, certo? E vou colocar vírgula, só vírgula. Próximo. Agora, eu vou colocar a descrição do departamento, certo? Então, desk débito. E esse tipo vai ser varchar, que ele é um pouquinho diferente do char, porque ele é um texto de comprimento variável, certo? Eu tô dizendo texto, mas eles podem ser caracteres alfanuméricos em geral, sabe? Letras e números. Então, o meu varchar eu vou colocar aqui de 40. Então, nesse caso, ele é de comprimento variável, então ele pode ser até 40 caracteres, certo? Então, tipo, se eu escrever, por exemplo, 20, ele vai descartar os outros 20, certo? Porque é varchar. No char, ele ocupa com 0. No varchar, não. E como esse vai ser a última coluna da minha tabela, eu não vou finalizar ela com vírgula, certo? Então, você finaliza todas as suas colunas com vírgula, exceto a última. Enfim, próxima tabela. Eu vou criar agora... Vou rodar a tabela débito para vocês verem que tá tudo certinho, tudo ok, certo? Nenhum probleminha. Então, eu vou criar minha segunda tabela da mesma forma, né? Com o create table. E essa vai ser a minha tabela chamada funcionário. É muito importante que vocês não usem acentuação, como toda e qualquer linguagem de programação, né? Pra gente evitar os erros. Então, sempre... escrevam sem acentuação. Tudo bem vocês escreverem com letras maiúsculas ou minúsculas, isso daí ok, mas é importante que vocês não usem nenhum tipo de acentuação, certo? A primeira coisa que eu vou colocar nessa minha tabela de funcionário
vai ser a matrícula do meu funcionário, certo? Então, eu quero que a matrícula seja com 6 dígitos. Comprimento fixo. Então, eu vou usar char. Char e 6, que é o tamanho, certo? Eu também quero que ela seja a minha chave primária. Então, a minha chave primária é a matrícula do meu funcionário. Então, eu escrevi primary key. Pro nome do funcionário, também prefiram não usar espaços. Se vocês forem usar algum tipo de espaço, usem sempre o underline, certo? É uma convenção, tipo, pra gente padronizar isso e evitar erro, sabe? É tipo as formas normais, coisinhas pra gente padronizar e sempre evitar erro, porque erro é horrível de achar, gente, nas coisas. Evitem erros ao máximo. Enfim, o nome do meu funcionário, eu vou colocar que ela pode ter até 80 caracteres, tudo bem? Então, acho que é tranquilo pra escrever um nome. A próxima informação que eu quero na tabela dos meus funcionários é o CPF deles, certo? E o CPF tem 11 números, então eu vou colocar char de 11, certo? Então, como eu falei, não necessariamente precisam ser letras, podem ser números. Então, char de 11 números. E o CPF, a gente sabe que ele não se repete, certo? Então, ele poderia ser a minha chave primária também, mas nesse caso, a minha chave primária já é matrícula. Então, a única restrição que eu vou colocar aqui é que ele seja único. Esse CPF não pode se repetir, porque ninguém tem o mesmo CPF de outra pessoa, né? Então, eu vou escrever aqui unique, certo? Para evitar que haja duplicação. Não há duplicação quando a gente coloca esse tipo de restrição. Agora, eu vou estar colocando o código do departamento que o meu funcionário vai trabalhar. Se vocês verem, a gente criou uma tabela de departamento que tem uma coluna de código do departamento. Ou seja, essa daqui vai ser a nossa chave estrangeira dessa tabela. Não necessariamente uma tabela precisa ter uma chave estrangeira, como a nossa primeira não tem. Mas é uma forma da gente interligar as tabelas, certo? Então aqui eu vou colocar código do departamento, vou colocar também o mesmo tipo e o mesmo comprimento, certo? Char 3. E como ele é uma chave estrangeira, e pra mim é muito importante eu saber o departamento que o meu funcionário trabalha, eu vou colocar que esse campo ele não pode ficar em branco. A pessoa não pode deixar de preencher ele, certo? Então eu vou colocar como not null, que é não nulo, certo? Depois a gente vai configurar ele como chave estrangeira. A próxima informação que eu vou precisar é a data de nascimento do meu funcionário. Então, nesse daqui, o tipo desse campo vai ser simplesmente date, que é data, certo? Agora, eu quero saber o sexo do meu funcionário. Então, ele vai ser char 1, certo? Ele vai ter só um caractere, que é ou F ou M, para feminino e masculino. E como eu vou saber se a pessoa digitou isso e não qualquer outra coisa? Eu vou colocar para o meu banco de dados checar se a pessoa colocou M ou F, certo? Então, eu vou escrever check, vou abrir parênteses, vou escrever o nome do meu campo, que no meu caso é sexo, vou colocar in, vou abrir outro parênteses e colocar entre aspas únicas as letras M, fecha aspas únicas, vírgula, F, também entre aspas únicas, ok? Fechando o meu parêntese certinho, fechando os dois parênteses, não se esqueçam que a gente tem um que abre aqui depois de check e um que abre antes do M, certo? Então, eu vou colocar também a informação de salário do meu funcionário, certo? Para salário, que é uma quantidade monetária, a gente vai usar o tipo de campo real, certo? Que é monetário. E por fim, eu vou definir a minha chave estrangeira, que como eu falei, é o código de débito que vai fazer referência à tabela de departamento. Para a gente definir uma chave estrangeira, a gente precisa usar a seguinte estrutura, né? A gente vai escrever constraint, certo? Desse jeitinho. Vai dar um nome para essa chave estrangeira. Eu recomendo que vocês usem essa estrutura aqui, ó. FK, de foreign key, que é a chave estrangeira. Underline, o nome da tabela que vocês estão.
que no meu caso é funcionário, eu vou colocar abreviado, func, underline de novo, o nome da tabela que ela faz referência. Assim é mais fácil de você se encontrar. Não é uma lei, como eu falei, isso daqui é só o nome da nossa constraint, certo? Da nossa chave estrangeira. Aí, depois que eu dei o nome, eu vou escrever foreign key. Foreign key, assim. Vou colocar o nome do campo nessa tabela que eu estou, né? Que é code débito. No meu caso, os dois estão iguais. Tipo, tanto na tabela funcionário quanto na tabela de departamento. Recomendo que seja assim também, para vocês não se perderem. Então, nessa tabela, o campo se chama code débito. E agora eu vou colocar a qual tabela ela faz referência. Então, eu vou colocar references. O nome da tabela, que é débito, no meu caso, débito com um D maiúsculo. E o nome do campo na tabela a qual eu tô fazendo referência. Então, aqui, débito se refere à tabela débito e code débito se refere ao campo code débito da tabela débito, certo? Então, aqui, como é a minha última linha de código dessa tabela, eu não coloco vírgula, certo? Agora, eu vou criar uma tabela de estoque pra mim. Deixa eu rodar o código já da tabela de funcionários pra gente ver se tá rodando certinho, se tem algum erro. Como eu falei, a gente vai rodando nosso código por partes e vendo se tá certinho, sabe? Tá aqui, ó, rodou certinho, também não deu nenhum erro. E criando aqui mais uma tabela, agora eu vou criar uma tabela de estoque. Para que eu possa controlar os medicamentos, os curativos, tudo que eu tenho no estoque do meu hospital, certo? Eu tô usando o hospital como exemplo, mas vocês podem criar bancos de dados para diversas funções, né? Para diversos objetivos. O primeiro campo que eu quero colocar aqui, por exemplo, é o código do produto. Os campos, tipo, vocês escolhem de acordo com a necessidade de vocês, sabe? Com a necessidade do negócio de vocês, de acordo com o objetivo que o banco de dados de vocês vai ter. E aí vocês vão ter que identificar qual tipo de campo que se encaixa melhor na coluna que você está definindo, certo? Então, tipo, o código do meu produto, eu quero que seja um código de 6 caracteres, sabe? Então, eu vou colocar char6 e ele vai ser a minha chave primária. Ou seja, é por ele que eu vou identificar uma linha de código, certo? Uma linha de código, uma linha de dados. E ele não vai se repetir, né? Porque é a chave primária. Nesse caso aqui, eu vou colocar também o nome do produto, né? Pra eu saber direitinho o que é. E eu vou colocar ele com até 30 caracteres. Então, vou usar o varchar. E pra mim é muito importante que esse nome esteja presente. Então, também vou colocar que ele não pode ser nulo. Não pode ser deixado em branco. Vou colocar também a marca do meu produto, né? Vou colocar com varchar de até 15. E, por último, eu vou colocar a quantidade, certo? Pra quantidade, como vai ser um número inteiro, tipo, vai ser 1, 2, 3, 5, 10, 42, qualquer número inteiro, eu vou colocar o tipo de campo int, que significa inteiro, certo? Então, int normalzinho, certo? Então, vou rodar aqui a tabelinha pra vocês verem também, certo? E a nossa última tabela desse vídeo vai ser a tabela paciente, certo? Ela também tem algumas peculiaridades. Então, eu vou criar aqui a tabela paciente, certo? Ok. E o primeiro campo dela vai ser código de atendimento, certo? Então, vai ser um código composto por 7 caracteres. E, nesse caso, eu não vou colocar a chave primária agora. Por quê? Porque eu quero fazer que a minha chave primária ela seja composta. Ou seja, como eu expliquei no vídeo anterior de normalização, a chave composta ela é formada por mais de um campo, certo? Então, no meu caso, vão ser 2 campos e a combinação deles tem que ser única. Então, por exemplo, o código de atendimento pode ser igual, mas ele não pode ser associado... O código de atendimento mais o CPF, essa combinação dos dois, nunca pode ter outro igual. Então, essa vai ser a minha chave primária. Então, eu vou colocar aqui
CPF de char 11, certo? E eu poderia colocar o unique aqui, mas eu não acho necessário, certo? Vou pular algumas linhas aqui pra gente já fazer essa coisa da chave primária composta pra vocês não se perderem, certo? Então, eu vou escrever aqui embaixo, numa nova linha, primary key, que nem a gente faz pra definir o campo, sabe? E aí eu vou abrir parênteses, vou escrever os dois campos que eu quero que formem a minha chave primária, certo? Que é o código de atendimento e o CPF, no caso. Só isso, sabe? Bem simplesinho. Então, essa daqui vai ser o que vai formar a nossa chave primária, que vai ser a combinação desses dois primeiros campos. Agora, adicionando mais alguns campos na nossa tabela, eu vou colocar o número do leito, né, que a pessoa tá. Então, pra mim, ela vai ser composta de 3 caracteres, que vão ser uma letra e 2 números, certo? E ele não pode ser nulo, porque eu preciso muito saber em que leito tá o meu paciente, certo? Também vou estar colocando funcionário, que eu vou colocar como func, e colocar como char de 6, porque aqui eu vou fazer referência com a matrícula de um funcionário na tabela funcionário, certo? Para eu ter essa conexão com aquela tabela funcionário. E por último, eu vou colocar a medicação. Também tudo sem acento, ok? Que eu quero só que tenha char 6, porque porque aqui o código do meu produto vai ser, ele é um char de 6 também. Também vou fazer 2 chaves estrangeiras nessa tabela, certo? Então, não esqueçam de colocar a vírgula, sabe? Não esqueçam, dá muito problema. E vamos definir, então, essas chaves estrangeiras. Vamos ver se vocês lembram ainda? Então, a gente escreve constraint, dá o nome certinho aqui. Aqui, que nem eu falei na estrutura da tabela que você tá, com a tabela que se refere. Foreign key, certo? O nome do campo, que no meu caso aqui é func, que é dessa tabela. References, o nome da tabela a qual ela faz referência, que é funcionário. E o campo da tabela funcionário, que no meu caso é matrícula, certo? Então, vou copiar aqui, para não ter que escrever tudo de novo. Vou só tirar a vírgula no final. E vou ir alterando de acordo com o que eu preciso. Que no meu caso aqui, reference, apaguei mais do que devia. Enfim, a tabela de estoque com o código do produto, project, e o coisa que aqui nesse caso é medicação. Vocês podem ver que tipo aqui eu usei nomes diferentes. Pode, confunde um pouquinho mais. Eu não recomendo vocês fazerem isso no começo, mas eu tô aqui mostrando que tudo bem, que pode, né? Então, vou terminar de rodar aqui essa tabela, certo? Pra gente ver se foi tudo certinho, foi tudo ok. E todas as tabelas do nosso banco de dados foram criadas. Então, pra gente ver isso direitinho, dá pra colocar select all from BD Hospital, pra gente conseguir ver o nosso... A gente vai ter que ver tabela por tabela. Inclusive, é bom que eu tenha escrito errado, eu coloquei o nome do banco de dados. Que vocês veem que quando dá algum errinho, ele coloca um xizinho e ele acusa o erro aqui, que ele fala que não foi possível criar um database com esse nome porque ele já existe. Mas nesse caso eu não queria que ele criasse, eu só queria selecionar. Então, por exemplo, vou mostrar pra vocês a tabela pacientes. Então, eu vou escrever o nome da tabela, certo? Aqui, e vou rodar o código. E aí, ó, ele abre aqui a minha tabela. No meu caso não tem dados, mas tem as colunas certinho. Vocês podem fazer isso com todas as tabelas e ver se tá rodando tudo certinho, ok? Enfim, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu preferi fazer ele passo a passo com vocês, pra vocês entenderem. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, podem... qualquer coisa.
Se vocês tiverem dúvida, por favor, entrem em contato. Podem ir no horário de atendimento. E é isso, bons estudos e até a próxima!